Anderson, bom dia. Ei, Patrícia, bom dia e um feliz ano novo para todos os ouvintes. Feliz ano novo para vocês também. Anderson, vamos explicar para o nosso ouvinte como é que são feitas essas coletas e essas análises? O pessoal normalmente fala, mas é o quê? É um vidrinho de ensaio, um tubo de ensaio que vocês pegam a amostra de água no meio de um marzão desse enorme. Vamos explicar como é que é feito isso? Isso, Patrícia, assim, a coleta ela é feita de forma semanal, né? Uhum. Nós temos, essa coleta ela é feita em 26 pontos hoje no município de Vitória. Por que que existem esses pontos específicos, né? Para que nós possamos ter um acompanhamento nesses locais, né? E a identificação para que a população possa saber aonde é feita a leitura, aonde é feito essas análises de forma mais precisa e identificada por todos os munícipes. Como esses 26 pontos foram escolhidos? Patrícia, esses 26 pontos eles foram escolhidos com critério técnico, né? Dentro desses critérios, nós analisamos as questões de aonde que são os pontos que mais a população utiliza para banho, aonde nós tínhamos algum tipo de lançamento, seja no passado ou seja por lançamento de água pluvial. Então, são esses os principais critérios para a escolha desses pontos para identificação e análise da vulnerabilidade do município de Vitória. Uhum. E como é que vocês fazem para realmente fazer a coleta, né? O que vocês pegam de amostra? Olha, conforme você bem falou, essa análise ela é baseada na resolução do CONAMA, né? As amostras elas são feitas nesses pontos de forma semanal. É feita a análise através de vidrinhos mesmo, como você bem exemplificou, né? Essas amostras elas são acondicionadas e transportadas de forma refrigerada até os laboratórios que são contratados para que possam fazer essa análise microbiológica e detectar ou não bactérias nessas análises. Uhum. Mas aí que vem a pergunta do ouvinte. Poxa, mas eles colhem tão pouquinho num mar tão grande, né? Como é que dá para analisar a condição de uma região com uma amostra tão pequena? Patrícia, isso tudo é feito conforme você falou, a resolução, né? Essas amostras, elas são feitas com frequências nesses pontos. As coletas, elas são feitas por laboratórios cadastrados e contratados pelo município e ocorre de forma semanal. Não há necessidade de fazer uma análise tão grande, né? É Uhum. importante a gente identificar isso para a população. Como nós estamos analisando cloriformes fecais, a gente precisa simplesmente de uma análise pequena para que possa ser identificada. Mas essa análise ela é feita de uma quantidade suficiente para que nós possamos ter uma leitura de toda a nossa orla, né? Entendi. E é analisado só os coliformes fecais ou tem algum outro organismo que também é identificado, é analisado? Isso. Na verdade, a análise é de cloriformes fecais ou um termo técnico de termotolerantes, né? E isso é suficiente para que nós possamos analisar a característica e a vulnerabilidade das nossas praias. Isso significa que se ela está própria porque não tem ou existe um limite aceitável para a existência de coliformes na água? Sim, Patrícia, boa pergunta. Existe sim um limite aceitável, né? Até 1.000, a cada 100 ml é tolerado até 1.000, a leitura de 1.000 dessa análise, né? Uhum. Ou seja, o suficiente que se a pessoa acabar engolindo um pouco de água, ela não vai ser contaminada, não vai passar mal, é isso? Não, não, não. Se a análise, se naquele local a praia está identificada como própria para banho, pode ter certeza que nessa análise foi detectada menos de 1.000 cloriformes fecais naquela análise. Então, assim, nós temos uma tabela que tem os limites, né? Ela é excelente quando ela tem até no máximo 250, ela tem muito boa quando ela tem até 500 e ela está satisfatória quando ela tem até 1.000 cloriformes numa análise de 100 ml. Uhum. Agora E quando vamos. ela dá acima de 1.000, ela está imprópria. Tá. A gente viu nesses últimos dias aí de muito calor, antes da chuva atingir o Espírito Santo, que tinha gente na praia até naqueles pontos que estavam considerados impróprios para o banho, né? Qual é o risco para as pessoas que insistem em entrar nesses locais que são impróprios ou interditados?
Olha, o risco maior é você contrair alguma doença gastrointestinal, doença dermatológica, infecção. É por isso que nós orientamos sempre as pessoas a identificarem esses locais, identificarem essas placas e seguirem o que está estabelecido ali, tanto nas placas como também no site da prefeitura, né? Uhum. Quantos pontos? Praia interditada e praia imprópria é a mesma coisa? Pergunta aqui do Fernando. Não, não. Quando nós temos a praia interditada, é quando a leitura nas últimas 5 semanas ela deu superior, então assim, aquele local ele está interditado para banho e não, ele não está imprópria, né? Quando ela está imprópria, quando nós temos, como nós fazemos a leitura de forma semanal, nós temos 5 leituras que nós estabelecemos como critério. Quando nós temos até 2 leituras acima de 1.000 cloriformes, ela recebe a identificação de imprópria para banho. Uhum. E quando ela é interditada? Quando ela está imprópria? Ou tem diferença entre... Isso, quando você tem uma leitura superior a essa leitura de 2 análises, né? Entendi. Aí mas esse ponto interditado, ele é eternamente interditado ou ele pode mudar e melhorar a qualidade da água nesse ponto? Ele pode mudar, por isso que nós continuamos fazendo a leitura nesses locais, lembrando que assim, os pontos que nós temos no município de Vitória, que eles estão interditados, são pontos que eles têm característica específica, né? No canal da Ponte da Passagem, próximo à ponte da Passagem ali em Jardim da Penha, nós temos ali em Jesus de Nazaré, então embaixo da terceira ponte, são pontos que nós temos assim, uma característica diferente também, que não são locais que são usualmente utilizados para banho mesmo, né? Uhum. São pontos que normalmente ficam impróprios, mas que também não são utilizados pelos banhistas, é isso? Ou não muito utilizados? Correto, Patrícia. Nós temos hoje 2 pontos impróprios para banho, né? Que é o ponto da Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos, e o ponto embaixo da terceira ponte, na Enseada do Suá. Esses são os 2 impróprios. Os 2 impróprios. Uhum. Ouvinte Hélio perguntando, a balneabilidade, ela acontece por causas naturais, no caso de uma praia ficar imprópria? O que faz essa praia ficar imprópria para o banho? Olha, Patrícia, são várias questões que são levadas para que elas fiquem impróprias, que afetam a banhabilidade. Dentre elas nós temos a chuva, que leva a sujeira das ruas, leva o fezes de animais que estão nas ruas. Muitas pessoas acabam levando seus animais para as ruas e não faz essa coleta, e quando nós temos uma chuva, isso é lavado e é levado também para rios e mares. O saneamento também básico, né, deficiente, que não é uma característica das nossas praias. Nós, somente na gestão do prefeito Lorenzo Pasolini, nós tivemos um trabalho muito eficiente de controle na fiscalização. Somente nessa gestão foram realizadas diversas ações voltadas à ampliação de regularização de redes de esgoto, de comércio e residências que não estavam regularizadas na rede. Então, assim, são essas as principais características que levam e afetam a balneabilidade das nossas praias. Pergunta aqui da nossa audiência também. De que forma a maré influencia nessa balneabilidade? Porque não existem cercas, né, dos pontos próprios ou impróprios para o banho. A gente sabe que a maré remexe muito areia e água. Qual a influência dela nessa balneabilidade? Isso, Patrícia. Tanto a maré como a corrente marítima, a influência do vento. Nós temos uma característica nas nossas praias que elas são quase todas elas enseadas. Não temos muitas praias de mar aberto aqui no município. Então, assim, quando isso acontece, Patrícia, a influência do vento empurrando sempre num só sentido, tanto a maré como a influência do vento, isso acaba influenciando muito na característica da praia. Muitas das vezes as pessoas acabam confundindo a cor também da água, né? Isso não é uma característica da água estar própria ou imprópria para banho. Então, essas são as influências. Então, nós temos muita influência no município de Vitória da corrente marinha, da influência do vento, da questão também dos nossos manguezais, que acabam também contribuindo para uma característica diferente de praias, quando nós temos praias com mar aberto na sua maior tolerância, né? Extensão, perdão. O Gladson está aqui falando da chuva também, porque às vezes vocês fazem... Você falou que é semanal, qual é o dia da semana que vocês coletam em Vitória as amostras? Normalmente na segunda-feira, Patrícia. Pois é, e na segunda-feira vocês colhem agora, tá? Nesse período de chuva.
Ou você escolhe numa segunda-feira de sol e no meio da semana começa a chover. Então ele pergunta como é que essa chuva pode garantir a qualidade da água ou se muda alguma coisa. E eu aproveito a pergunta do Gladson para saber se vocês fazem novas análises no meio de um evento climático desse. Não, Patrícia, não é necessário fazer essas análises, né? Nós fazemos as coletas de forma semanal, na segunda-feira, quando nós temos algum problema, algum problema na análise que foi feita, ou na coleta, ou na questão da chuva, nós podemos também fazer essa análise na quinta-feira. Existe uma confusão, às vezes as pessoas acham que a gente demora em entregar os resultados, né? Os resultados, eles são entregues, sim, com no máximo 48 horas. As análises microbiológicas, existe um tempo de incubação, por isso que a gente faz análise na segunda-feira e muitas das vezes a gente faz a alteração das placas, a alteração no site da prefeitura somente na quarta ou na quinta-feira, porque essa análise ela exige um tempo de incubação de 24 a 48 horas para esses microbiológicos, por ser uma análise microbiológica, exige um tempo desse de incubação. Então, assim, essa análise ela é feita e sempre com 2 ou no máximo 3 dias já é feito essa nova identificação nos pontos. Para que essa incubação é exatamente para que esses micro-organismos apareçam e eles possam fazer a contagem. E a segunda-feira é escolhida porque dá tempo de fazer a divulgação para o pessoal que vai aproveitar para final de semana, é isso? Isso mesmo, Patrícia, perfeito. E essa análise, isso é feito dessa forma para validar os dados e comparar com os resultados anteriores, né? A Sandra está aqui com a gente, falando dessa análise que é feita, mas ela cita também a certificação internacional Bandeira Azul. Ou seja, as determinações do CONAMA não são suficientes para garantir que essa praia tenha uma bandeira azul? Não, Patrícia, não significa isso, não. Então a Vitória pode ter... Vitória já teve alguma classificação internacional dessa de bandeira azul? Eu sei que Vila Velha teve durante um tempo, aquela Praia da Sereia ali na Praia da Costa. Vitória já teve, secretário? Não, eu não tenho esse registro agora para te informar, Patrícia. Vamos lá. Ouvinte José Jorge conosco. Tá achando bacana essa conversa aí sobre balneabilidade e ele fala, olha, a gente pode pescar com vários anzóis na beira onde há balneabilidade zero? O pessoal que costuma pescar também. Primeira pergunta, pode? E é bom pescar onde? Porque às vezes você quer pescar num lugar que está bom de balneabilidade, mas o peixe não está lá. Como é que funciona isso, Anderson, em Vitória? Patrícia, assim, é permitido sim fazer a pesca nesses locais, lembrando que nós temos uma resolução também no município que estabelece alguns critérios para esse tipo de pesca, né, artesanal. Então é importante a gente observar essas questões sim, mas o mais importante é que a população possa perceber, além de seguir as identificações das placas, seguir o que está estabelecido no site da prefeitura, ela também ter uma análise quando ela chegar na praia, né? Seja na questão do cheiro da água, na espuma excessiva, que muitas das vezes pode caracterizar, e eu não estou falando isso somente para as praias do município de Vitória, estou falando para todos os locais, né? A coloração escura, a oleosidade na água, então é importante a população estar sempre atenta a esses sinais também, para que elas possam escolher locais não só classificado naquele momento da leitura, mas também naquele momento do banho mesmo, né, do lazer. Eu tenho 2 ouvintes aqui questionando, você falou sobre depender, o ouvinte perguntou sobre como esses coliformes fecais aparecem, né? Se é uma coisa natural. Você falou sobre a questão de esgoto. Então, eu tenho 2 ouvintes aqui questionando a ligação de esgoto em Vitória, se alguma ainda cai nesses locais que estão impróprios para banho, se a prefeitura está atuando de alguma forma para que seja feita uma ligação junto à rede de esgoto da CESAM. Como é que está isso para vocês, Anderson? Olha, Vitória, nós não temos esse problema de lançamento de esgoto no mar. Somente nos últimos anos e nessa gestão do prefeito Lourenço Pasolini, foram feitas mais de 8.000 notificações a estabelecimento e residência comerciais que foram notificados para que pudesse estar fazendo a devida regularização à rede de esgoto. Então, assim, nós não temos esse problema no município de Vitória, Patrícia. O pessoal que está ouvindo a gente quer saber da balneabilidade da praia, onde é que acessa?
olha no site da prefeitura, você pode acessar o site da prefeitura e ali na Secretaria de Meio Ambiente tem vários ícones no site da prefeitura que você vai conseguir identificar a vulnerabilidade. Mas você entrando no site da prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, você vai conseguir localizar ali e identificar de forma muito precisa aquele ponto que você gosta de tomar banho, que você gosta de frequentar, se ela está própria ou imprópria para o banho. Inclusive eu tenho aqui aberto a atualização da última segunda-feira. Hoje isso muda, né, Anderson? Na verdade, foi feita uma leitura na semana passada, será feita uma leitura hoje, então provavelmente nos próximos dias vai ter uma alteração e nós acreditamos que pode ser que tenha alguma alteração, principalmente por causa das chuvas intensas que estão previstas para os próximos dias, né? Nós temos aqui, olha, 2 pontos impróprios, como você falou, Praia do Suá, ali próximo à Capitania dos Portos, e também na Enseada do Suá, ali na Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte. E temos 4 pontos de interdição, com a praia interditada. Praia de Camburi, ali no canal de Camburi, 50 metros do primeiro pier. Isso é próximo à ponte de Camburi, não é isso? Isso. Logo ali, num ponto ali, 50 metros mais ou menos após o pier ali, né? Do outro lado também, canal de Camburi em Santa Luísa, e ali já é a próxima ponte da passagem, ou seja, canal no início e canal no final, as 2 pontes, certo? Correto. Jesus de Nazaré e o 4º ponto em Santo Antônio, ali na Academia Popular. Próxima Correto, Academia Patrícia, Popular. perfeito. Todos os outros pontos estão próprios para o banho. A gente vai continuar acompanhando daqui, garanto que os nossos ouvintes também. Anderson, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Nós que agradecemos, Patrícia.